Olá, bom dia. A gente começa a edição de hoje com uma notícia não muito boa, viu? A Via 040, concessionária que administra o trecho entre Brasília e Juiz de Fora da BR-040, pretende formalizar o pedido de devolução da rodovia na próxima segunda-feira. A empresa culpa a crise pelo atraso nas obras, principalmente duplicações estipuladas no contrato, e a estimativa é que um novo processo de licitação para outra concessão possa ser formulada em até 2 anos. A empresa venceu a concessão em 2014 e tinha 30 anos para administrar o trecho. No entanto, nestes 5 anos, apenas 73 dos cerca de 700 quilômetros previstos para duplicação foram realizados. A maior parte das ampliações foi feita em Goiás, em locais onde não havia necessidade de licenciamento, enquanto o trecho onde mais se esperava obras, entre Belo Horizonte e Juiz de Fora, segue com trânsito em pista única. A tarifa cobrada em cada pedágio é de R$ 5,30 e cerca de 90 dos 186 mil veículos que circulam no trecho de 936 quilômetros da concessão pagam esse valor por dia. Ainda assim, a concessionária encontrou inviabilidade na gestão. De acordo com o gerente de Relações Institucionais da concessionária Via 040, a crise econômica e política no Brasil causou inflação acima da meta em custos de produtos à empresa, que ainda teve menos financiamentos do que o prometido pelo governo e diminuição no número de veículos. Após a formalização do pedido de devolução na próxima semana, a proposta deve ser avaliada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, junto ao Programa de Parcerias de Investimentos e o Ministério da Infraestrutura. Caso deem o aval, os órgãos ainda decidem quais obrigações devem ser mantidas pela concessionária na via ao longo do processo. Todo o procedimento pode durar até 2 anos e a Via 040 deverá permanecer administrando o trecho segundo as determinações acordadas nesse período. É demais, né? Esse tempo todo a gente pagando pedágio, poucas obras, principalmente aqui em Minas Gerais, nós não vimos obra alguma, na verdade, né? Poucas melhorias e agora a empresa vai devolver e a gente ainda tem esse prazo de 2 anos aí no escuro, sem saber o que vai acontecer, na certeza de que melhoria alguma ocorrerá no decorrer desses 2 anos. A torcida fica para que uma nova empresa chegue logo, né? E já chegue realizando as obras. A Câmara dos Deputados concluiu a votação da MP da Liberdade Econômica. Os destaques foram derrubados e o texto mantido como aprovado. Ele agora segue para o Senado. Entre as medidas, a autorização para o trabalho aos fins de semana, inclusive dos bancos. Ir ao banco durante a semana significa perder horas de trabalho para o Bruno. Tem que tirar dúvida com o gerente, tem um aplicativo não adianta resolver problema com o banco. Então, acho que se abrir a conta o banco abriu no sábado, ficava melhor. A permissão para a abertura das agências bancárias aos sábados é um dos pontos da MP da Liberdade Econômica, aprovada ontem pela Câmara dos Deputados. A confederação que representa os bancários reagiu. Isso não vai gerar emprego, isso vai gerar mais precarização, isso vai trazer para os trabalhadores um adoecimento maior, uma sobrecarga de trabalho maior. Nas contas do governo, a medida provisória pode gerar mais de 3 milhões de empregos em 10 anos, ao diminuir a burocracia de atividades da economia e incentivar o empreendedorismo. A proposta altera também outras regras e, por isso, é considerada uma mini-reforma trabalhista. A MP dispensa o registro de ponto nas empresas com até 20 funcionários. Os trabalhadores marcariam apenas os horários de entrada e saída fora do habitual. Empresas simples como manicure, cabeleireiros e barbeiros seriam dispensados de licenças e alvarás. Cria a carteira de trabalho eletrônica. Acabam as restrições de trabalho aos domingos. A folga semanal obrigatória pode ser tirada em outro dia da semana. Mas a cada 4 semanas, o trabalhador deverá folgar num domingo. Para o empresário, melhorou, para o trabalhador, piorou. Domingo é sagrado, para a maioria da gente está em casa, né? Família, almoço. Para este economista, o momento do país pede mudanças desse tipo, mas alerta para a necessidade de outras ações. A economia brasileira vai voltar a crescer com investimento e com recuperação do emprego, isto é fato. Nós não podemos esquecer que nós temos perto de 13 milhões de desempregados. 13 milhões de desempregados não vão se transformar de uma hora para outra em 13 milhões de empreendedores.
Um egípcio que vive legalmente no Brasil está na lista de procurados do FBI. Ele é acusado de ter ligações com a rede terrorista Al-Qaeda. O governo brasileiro já anunciou estar disposto a colaborar com os Estados Unidos, desde que dentro das limitações da legislação brasileira. No fim de julho, o Ministério da Justiça publicou uma portaria que define quais os parâmetros para um estrangeiro ser considerado perigoso e expulso sumariamente do país. Os doces do restaurante do Ali escondem o sabor amargo do que ele passou meses atrás. No Brasil, há 12 anos, o turco foi preso em abril no aeroporto de Guarulhos ao voltar das férias nos Estados Unidos. A acusação: financiar um suposto movimento terrorista na Turquia. Pensa, você faz um depósito na sua conta mesmo. Você não manda esse dinheiro para a pessoa A, pessoa B, pessoa C. Você faz sua conta para você gastar mesmo. E em 2013... E depois de 6 anos, que agora estamos no 2019, e se vira uma acusação de financiar terrorismo. Como é que eu posso financiar o terrorismo com meu dinheiro e um depósito na minha conta? Foram 34 dias na cadeia. O alívio definitivo veio na semana passada. O Supremo Tribunal Federal negou o pedido do governo turco para extraditar o empresário, naturalizado brasileiro desde 2016. Entre outras razões, o STF apontou que a Turquia vive uma instabilidade política. Muitos países democráticos, como a Alemanha, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, que a Turquia vai fazendo esses pedidos de extradição, nenhum deles que aceitaram o pedido deles. Tudo foi negado. O terrorismo é uma das situações previstas numa portaria assinada em julho pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, para impedir a entrada de um estrangeiro, determinar a sua repatriação ou deportação sumária. A portaria regulamenta artigos de 2 leis que tratam sobre estrangeiros. Um deles proíbe a concessão de refúgio para pessoas consideradas perigosas. O outro artigo, da Lei do Migrante, impede a entrada no país de quem tenha praticado atos contrários à Constituição. Além do terrorismo, a portaria considera perigosas as pessoas suspeitas de associação criminosa, tráfico de drogas, pornografia e com histórico de violência em estádios. Para apurar a suspeita, o texto determina a análise de informações oficiais e de inteligência, investigações criminais ou sentenças penais. É importante que haja regras de expulsão para garantir a segurança da sociedade brasileira. Agora, essas regras não podem extrapolar o que prevê a Constituição e a lei brasileira.